Olá, seja muito bem-vindo aí a essa segunda análise aqui do canal. E hoje a gente vai analisar a Kroton, tá certo? Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, deixa um joinha. Se tiver qualquer dúvida sobre o vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou responder, tá certo? Primeira coisa sobre essa empresa, qualquer empresa que a gente vai analisar, vamos supor que você não saiba do que se trata essa empresa. Você sabe que é uma empresa, o código de negociação dela é esse aí, CROT 3, mas você não sabe qual setor, você não sabe se ela é uma empresa boa, ruim, você não sabe absolutamente nada sobre ela. Sabe que é uma ação de uma empresa negociada em bolsa, certo? Por onde a gente vai começar a analisar a empresa? Vamos lá. Primeira coisa, se o nosso foco é investir para o longo prazo, ver se a empresa tem segurança para a gente ser sócio dela no longo prazo. Afinal, se ela não tiver, não vai adiantar nada ela ter o melhor resultado do mundo, ela distribuir os maiores dividendos do mundo, não vai adiantar nada, porque isso não vai nos dar segurança em um caso onde a gente precise vender, tá certo? A participação dessa empresa. Então é necessário que antes dela ter uma qualidade, ela tenha segurança. E como que a gente observa se uma ação ela tem segurança ou não? Se uma empresa, melhor dizendo, ela vai ou não ter segurança para a gente fazer aí um investimento de longo prazo? A gente vai observar a estrutura de governança dessa empresa. Nesse caso da Kroton, é uma empresa do novo mercado e, além de ser do novo mercado, ela é uma empresa full corporation. O que significa isso? Ela tem um capital completamente pulverizado. Como vocês podem observar, mais de 70% aí das ações ordinárias da empresa estão em circulação no mercado. A gente vai observar alguns sócios majoritários, mas nenhum sócio controlador por si só. A gente vai ter a família Lafranchi com 5,4% de participação, o fundo Alaska, que é um fundo de investimento em renda variável, JP Morgan, e alguns outros fundos de investimento, detendo aí porções não tão significativas do capital social da empresa. Dessa forma, como ela apresenta um free float muito alto, fica muito fácil a gente sair dessa empresa caso a situação dela complique. Então, se você começar a ser sócio dela hoje e daqui 2 anos, 3, você observar que a empresa não é mais um bom investimento, você consegue vender as suas ações porque ela tem liquidez na bolsa, ou seja, 72% das ações estão sendo negociadas. Esse é o primeiro ponto a ser observado. Passou por esse critério? Se passou, a gente pode passar para o próximo. Se não, eu costumo nem observar o resto. Às vezes o pessoal me pede uma análise lá no nosso perfil do Instagram e eu observo essa primeira parte e a empresa não passa, eu não vou nem analisar o resto. Afinal, não tem nem sentido a gente pensar em investir no longo prazo em uma empresa que não dá segurança, que não tem free float, que não tem liquidez. E o segundo passo que a gente vai, caso o primeiro seja atingido, caso a empresa passe pelo primeiro passo, é a análise da produtividade. A gente vai observar na demonstração do resultado, tá certo? Bem, eu separei aqui 6 anos para o vídeo não ficar muito longo, mas o ideal é que você observe no mínimo 10 anos de balanços anuais da empresa. Então, de 2013 até 2018, o que a gente observa no caso da Kroton é que o lucro antes de imposto, ou seja, o lucro operacional antes da gente descontar os impostos de renda, antes de descontar a depreciação e amortização também, ou seja, o EBITDA ele veio crescendo ao longo dos anos. Ele saiu de 0,5, dobrou entre 2013 e 2014 e atualmente em 2018, no último ano, ele apresentou aí 1,2 bilhões de LAI, tá certo? Então, a gente observa que a produtividade com relação aos lucros realmente cresceu ao longo do tempo. Outro ponto a ser observado aqui na produtividade é o índice de cobertura de juros da empresa, ou seja, a capacidade que ela vai ter de cobrir os juros da dívida, tá certo? O que a gente observa nesse caso é que o índice ele permanece em um valor
relativamente bom. Já foi melhor, já esteve aqui em 11, em 17. Atualmente ele está em 4,15, que seria o mais baixo dessa série de dados, mas eu diria que está até confortável em comparação com outras empresas, com outras situações. Depois dessa análise de produtividade, se a empresa também passar por esses critérios, a gente pode analisar Antes disso, a gente vai analisar o último trimestre, que seria o primeiro trimestre de 2019, tá certo? E o que a gente observa também em comparação com o quarto trimestre de 2018 e até com o primeiro trimestre de 2018, que seria o trimestre correspondente do ano anterior, é que o EBIT dele aumentou realmente. Ele teve um salto aí de 600 até 660 milhões para 750 milhões. A margem ela caiu um pouco em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, mas permanece uma margem confortável, alta. Pronto, a empresa passou por esses critérios, a gente pode fazer agora a análise do endividamento. É importante lembrar que caso a empresa não passe por nenhum dos dois critérios anteriores, eu nem costumo continuar a análise, porque não faz sentido, tá certo? Mas se ela passar nos dois critérios, a gente pode sim observar o endividamento, que vai ser evidenciado principalmente no balanço patrimonial da empresa, tá certo? Bem, aqui no mesmo período de análise, de 2013 a 2018, a gente pode observar aí o endividamento geral e a composição do endividamento mais à direita. Com relação ao endividamento geral, vocês observem que ele se manteve praticamente constante, tá? 50% em 2013, chegou a 26%, 20% em 2016, 2017, mas ele deu um salto imenso de 2017 a 2018. Ele saiu de 20% para 90%, ou seja, mais que quadruplicou. Vocês vão entender por que esse endividamento aumentou tanto de um ano para o outro. Com relação à composição desse endividamento, ele vai ser mais de longo prazo, que é saudável, já que a empresa ela consegue abater parte dessa captação de financiamento aí na forma de imposto, então ela consegue retirar, abater no cálculo do imposto. Isso acaba trazendo um aumento de produtividade aí com relação à demonstração de resultado, tá certo? Mas eu também vou comentar mais um pouco sobre endividamento ainda nesse vídeo. Outra coisa que é importante analisar com relação ao endividamento seria o capital de giro da empresa, tá? Que ele também se manteve crescente no período que a gente analisou aí, de 2013 a 2018. E a liquidez corrente ela também se mantém em um valor confortável, não é um bom valor, mas digamos que ele se manteve constante ao longo dessa análise. Então a empresa ela apresenta formas aí viáveis de liquidar qualquer dívida de curto prazo que ela possa vir a ter, tá certo? Bem, aqui nesse gráfico eu quero mostrar a dívida líquida em comparação com a dívida bruta. Vocês observem que essa dívida, tanto o endividamento bruto quanto a dívida líquida, ela se permaneceu quase zero, até negativa, ao longo dos 9 anos anteriores, né? Ou seja, em 2010 ela estava negativa, veio para quase zero, depois ela aumentou um pouco, a dívida bruta aumentou um pouco, aumentou, depois decaiu, a dívida líquida negativa e do nada, entre aspas, do nada, porque você já vai entender por que disso, de 2018 a 2019 ela teve um aumento exorbitante de uma dívida líquida negativa de menos 700 milhões para 6,5 bilhões, ou seja, um aumento muito considerável, como a gente já observou pelo endividamento geral. Feita essa análise desses indicadores, é importante a gente observar também a relação da dívida líquida com o EBITDA, tá certo? No período de análise, esse indicador, esse índice, ele permaneceu de certa forma até confortável, né? De 1,8 em 2013, aí ele atingiu um máximo em 2014 de 3,5
E de 2007 para 2018, ele teve um aumento mais de 10 vezes, ou seja, ele aumentou de 0,75 para 10. Então a dívida líquida passou a representar 10 vezes a geração de caixa da empresa medida pelo resultado. Então o endividamento, como a gente já observou, tanto no gráfico anterior quanto no índice de endividamento geral, ele aumentou de forma exorbitante. Feita essa análise de endividamento, vamos passar agora para a análise da geração de caixa da empresa, tá certo? Bem, com relação à geração de caixa, no período que a gente analisou, 2013 a 2018, o caixa operacional da empresa veio crescente, então ele aumentou até 2017 e reduziu de forma discreta em 2018. Com relação ao capex da empresa, ele se manteve crescente ao longo do período, representado aqui em marrom, e o fluxo de caixa descontado do capex, ele também seguiu a mesma relação da geração de caixa operacional, tá certo? Ele teve um aumento, mas em 2018 uma discreta redução. Então, o que a gente pode concluir com relação ao caixa é que a empresa apresenta aí uma consistência, um equilíbrio, tanto equilíbrio de gasto com ativo imobilizado e intangível, quanto um aumento aí de produtividade que já foi evidenciado antes na nossa análise pelo LAIR e agora está sendo evidenciado pela geração de caixa, tá certo? Bem, se a empresa passou por todos esses critérios, a gente pode analisar ela um pouco mais a fundo, é o que a gente vai fazer agora, tá? Bem, o setor da Croton é o setor educacional, ela trabalha com esses 3 segmentos aí, são os maiores, que é o ensino superior EAD, que representa grande parte da receita dessa empresa, o ensino superior presencial, que vai representar a maior parcela, pelo menos até o ano de 2018, tá? Da receita da empresa, e o ensino básico, que antes representava uma parcela menor, e agora a tendência é que ele represente uma parcela tão significativa ou até 50% do total da receita, e eu vou te mostrar por quê. Vamos entender um pouco dessa empresa, entendendo a história dela ao longo dos anos. Bem, ela foi fundada na década de 60, tá bom? Como Colégio Pitágoras. Na verdade não foi colégio, foi um cursinho pré-vestibular em Belo Horizonte, onde alguns amigos se juntaram e fizeram esse cursinho. E aí foi crescendo ao longo dos anos. E atualmente a empresa ela tem um case muito focado em expansão e aquisição, principalmente aquisição. Então, para ela crescer, ela precisa adquirir aí empresas do setor educacional também e se expandir, tanto expandir a própria marca como expandir adquirindo novas marcas, tá bom? Bem, só para exemplificar para você, ela adquiriu aí a Unopar, a Anhanguera e outras empresas muito grandes do setor educacional no Brasil. Ela é uma das maiores companhias aí do mundo desse setor, tá bom? E só para te mostrar, em 2010, por exemplo, ela adquiriu essa empresa, Uni Educacional, Unic, Unime e Fama, que são as 3 marcas, tá bom? Em 2011, ela adquiriu aí Atenas Maranhense, Faculdade de Sorriso, adquiriu a Unopar, foi uma das maiores aquisições aí da história, aí foi a maior da história da educação, né, tornando a Croton líder no setor EAD do Brasil. Em 2012, adivinha o que aconteceu de novo? Aquisição, isso mesmo, aquisição do Centro Unirondon em abril e adquiriu também a Uniaselvi em maio. Em 2013, o que você acha que aconteceu? Abertura, expansão, abertura de 40 novos polos de graduação EAD da Unopar, tá certo? Em 2014, fusão com a Anhanguera, tornando a maior empresa educacional do mundo em termos de valor de mercado e alunos. Novamente aí uma expansão, uma aquisição. Em 2015 lançou uma plataforma própria,
tá? E adquiriu uma empresa também, que é a Studiare, nesse projeto aí da Croton de aprendizagem adaptativa. Em 2016, ela teve que vender a Uniaselvi. Isso aqui foi uma imposição do CAD, na verdade, para que ela pudesse fazer a fusão com a Anhanguera, né? Aí, imposto como parte dos remédios impostos pelo CAD para autorizar a fusão com a Anhanguera. Em 2017, ela lançou 5 novas Greenfields, principalmente no estado da Bahia, inaugurou 200 novos polos, ó, a expansão aqui, elevando para um total de 1.110 polos. E em 2018, a maior aquisição, sem dúvidas, da história da Croton, que foi a da Somos, que é a maior plataforma de educação básica do Brasil. Então agora você entende por que a empresa se endividou de uma forma muito elevada no ano de 2018. Ela teve um salto imenso, como a gente já mostrou, de endividamento, justamente pela aquisição da Somos. Ou seja, ela buscou aumentar a participação no subsetor da educação básica, nesse segmento aí. E a Somos era líder, né, na plataforma de educação básica do Brasil. E aí, pela aquisição da Somos, na verdade, é aquele endividamento que a gente observou nos balanços. Tá joia? Só para te mostrar um pouco das marcas da Croton, ela trabalha com essas marcas aí: a Anhanguera, Pitágoras, Unic, Unime, Unopar, Somos, Fama, Centro Educacional Leonardo da Vinci, entre outras aí. Então observa o tanto de marca que essa empresa detém aí no cenário educacional brasileiro. Realmente ela expandiu muito. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é por que ela segue esse foco, né, de expansão e aquisição tão pronunciado. Às vezes ela expande muito. Bem, o primeiro argumento seria aí os dados que demonstram como o setor privado educacional ele vem crescendo no Brasil, tá? Vocês observem que aqui em verde escuro representa o número de matrículas em instituições de ensino privado, ensino superior privado, tá? E aqui em verde claro, a gente tem aí o market share das instituições públicas. Então observem como de 2003 a 2017 praticamente quase dobrou, tá? O market share aí do setor privado, enquanto que o do setor público ele mal aumentou cerca de 30%, 40%. Então, devido ao aumento imenso aí do market share, a empresa buscou adquirir e expandir tanto expandir as suas próprias marcas, como adquirir novas para captar esse excesso de demanda aqui no setor privado. Além disso, o aumento da competitividade do EAD, ele influencia nessa estratégia da empresa de adquirir novas empresas, tá bom? Porque como vem se tornando um mercado cada vez mais competitivo, se a empresa ela não adquirir suas concorrentes, ela vai perder market share. Se ela perder market share, ela vai ter uma receita muito impactada por isso. Então, só para mostrar para vocês, ó, o aumento no número de centros aqui de educação EAD entre 2014 até o momento presente, de 2019, tá? Ele teve um salto aí de 2.660 para 8.980, ou seja, um aumento de quase 3 vezes, né? Então, devido a esse aumento da competitividade do segmento, a empresa precisa adotar essa estratégia de expansão e de aquisição. Também o cenário macroeconômico do Brasil ele vai influenciar. A gente tem uma economia saindo de recessão ainda, o cenário econômico desafiador, o país se recuperando de recessão, a taxa de desemprego ainda está alta, né? E 75% dos estudantes eles trabalham durante a noite. Então a Croton ela fez uma pesquisa e constatou que a maioria dos estudantes
né, dos seus estudantes, eles trabalham também para pagar a sua universidade. Então, a taxa de desemprego ela está intrinsecamente relacionada com a receita dessa empresa. Outro argumento para justificar essa estratégia seria talvez aí a redução da base do FIES na receita. Então, devido à redução do FIES, financiamento estudantil, entre 2014 a 2019, uma redução de 75%, que pressionou sim a receita da empresa para baixo. Ela entende que de 2018 a 2019, a questão do FIES vai impactar muito menos a receita da empresa com relação aos anos anteriores. Isso até pode justificar um pouco a aquisição da Somos e o foco maior em educação básica, já que a educação básica não necessita aí, o financiamento do FIES ele não engloba a educação básica, tá bom? Bom, um pouco sobre as tecnologias dessa empresa. A Kroton ela trabalha com o Learning System, que é um modelo de aprendizagem ativa. Ele é baseado aí nas competências individuais de cada estudante. O foco da Kroton no seu serviço de ensino superior, tanto EAD quanto presencial, é a empregabilidade. Então, eles deixam bem claro que eles querem trabalhar para oferecer uma educação e inserir o estudante no mercado de trabalho, que é um foco diferente da universidade pública. A universidade pública ela é mais focada em pesquisa, em ciência, em produção científica. Aqui não. Aqui o foco é em empregabilidade, tá certo? Então esse sistema ele foi um novo sistema projetado aí pela Kroton e ele funciona dessa forma, como uma sala de aula invertida. Primeiro o aluno ele tem uma aula sobre os conceitos gerais, depois ele vai ter uma aula aprofundada sobre esses conceitos que ele já viu e ele vai observar as aplicações desse conceito. Depois ele vai realizar atividades para trabalhar e aplicar o que ele aprendeu do conteúdo, tá bom? Aqui são os pilares do KLS, que é o Kroton Learning System, baseado em competências, formação para empregabilidade e personalização em escala. Essa é a tecnologia utilizada atualmente pela Kroton. Bom, a penetração desse sistema, a gente observa que ela aumentou, né, de 2016 a 2017, e o desempenho no ENAD, após a inserção desse sistema, ele também cresceu. Aí teve um ganho de 24 pontos percentuais de 2013 a 2017, referente a cursos de saúde e cursos de ciência agrária. E você deve estar pensando que eles oferecem cursos de ensino superior EAD mais básicos, né? Mas não. Está mudando muito isso, tá? O MEC ele vem flexibilizando ao longo dos anos. E até mesmo engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, computação, mecânica, enfermagem. Você pode hoje, atualmente, fazer esses cursos à distância, tá bom? Então, em 2017 veio também aumentando o número de cursos ofertados pelo método EAD, né? E um número de pessoas matriculadas nesses cursos também teve um aumento muito pronunciado de 2016 a 2017. De alunos inscritos, um aumento de 71%. Satisfação com os polos, a maioria dos pontos dos critérios eles vão apresentar uma satisfação do neutro para o forte, ou seja, não tão forte e não tão neutro. Eles vão ser, de certa forma, o NPS ele vai ser satisfatório, e a presença atual da empresa no território nacional é essa, a distribuição geográfica dos polos, tá? São 155 polos em 113 municípios. Com relação à localização dos polos EAD, a gente vai observar uma abrangência em todo o território nacional, como vocês podem observar no mapa em azul, tá bom? E a presença dele em 821 municípios, sendo que desses 434.199 são polos de graduação, 27.250 de pós-graduação.
Bem, outra tecnologia muito importante da Croton é o canal Conecta, que vai buscar ligar, conectar os alunos, os estudantes, com as empresas. Então a gente vai ter, por exemplo, empresas parceiras, a Natura, Huawei, Drogaria Globo. Por meio desse sistema do Conecta, ele vai interligar aqui, para cada 3 entrevistas, um estudante é contratado. Então ele vai buscar interligar, fazer aquela interligação, nem sei se existe essa palavra, mas tudo bem, né? Entre os estudantes do portal EAD ou presencial com as empresas. É outra tecnologia própria da Croton. A evolução do NPS, só para mostrar para vocês, aumente 4 pontos nos cursos à distância de graduação. Um total de cursos de graduação aumente de 17. Cursos em campus, né, que seriam os cursos presenciais, aumento de 31. De graduação, pessoas graduadas, um aumento de 48%. Então o NPS ele veio crescendo. E agora vamos comentar um pouco sobre a aquisição da Somos, que seria a cereja do bolo da Croton para os próximos anos. Bem, a Somos ela é uma companhia, como eu já falei, focada na educação básica. E a gente vai observar aqui a receita líquida dela, ela vai estar mais direcionada para o setor privado, tá? Sendo que 30% desses 72 vão ser provenientes de serviços B2C, ou seja, de educação em escola mesmo, tá bom? Tanto escola de educação básica como escolas de idiomas, e 42% vão ser serviços B2B de integração de soluções com o K12. O que seria o K12? Bem, o K12 ele é uma plataforma da Croton. Por meio da integração com a Somos, eles vão oferecer um material para as escolas. Então é muito comum, por exemplo, o material do ângulo ele é fornecido pela Croton, tá certo? Pela K12, que seria essa solução aí da Croton. Cursinho PH do Rio de Janeiro também vai ter o material fornecido pela Croton, tá bom? Também com relação aí à aquisição, a gente observa aí o guidance, tanto ex-Somos quanto considerando a aquisição da Somos. E o que a gente observa é que o proforma de 2018 e o esperado de 2019, ou seja, para o EBITDA vai ser um aumento de 157 para 621, um aumento de 296% de EBITDA, é um aumento muito pronunciado, tá certo? Com relação à Croton, sem considerar o resultado da Somos, a gente não vai ter um aumento tão pronunciado, um aumento de cerca de 1,2% no EBITDA, tá bom? Com relação à geração de caixa operacional, considerando a aquisição da Somos, a gente vai ter um salto de menos 9 de caixa operacional para 150 milhões, ou seja, um aumento absurdo, tá? E com relação à Croton, sem considerar a aquisição da Somos, a gente vai ter também um aumento de 12 pontos percentuais na geração de caixa operacional. Então vocês observem como a expectativa da Croton na aquisição da Somos ela é grande, né? Então essa empresa é esperado que ela gere um aumento de produtividade muito grande. Aqui em 2018 o EBITDA sem sinergia, ou seja, sem considerar a aquisição das empresas, e o que é esperado até dezembro de 2019 é um aumento aí de 20,5% no EBITDA, tanto proveniente de sinergias, né, que seria a aquisição de outras empresas, principalmente a Somos, quanto de crescimento orgânico, que seria aumento da produtividade da empresa em si, tá bom? Aqui também mostrando aí o aumento da sinergia até dezembro de 2019. Sinergias a serem capturadas até 2020, 245 milhões, tá? Então, um aumento de 25% esperado pela empresa. Comentar agora algumas perspectivas e alguns resultados, projeções de resultados, tá? Então vamos ver aí a
a primeira coisa que a gente vai observar com relação ao guidance da empresa de 2019 é a projeção da receita até o ano de 2027. Não sei se está dando para observar bem aí no vídeo, mas aqui vai de 2018 até 2027. Então a gente observa um aumento pronunciado aí, esperado, né? Na verdade ele não aconteceu ainda, a empresa espera, projeta esse aumento, tanto na receita quanto na geração de caixa. Aqui em 2018 a gente tem representado o FCL da empresa negativo e ele tende a ficar positivo ali em 2027. Ele vai atingir o break-even mais ou menos em 2021, daqui 2 anos, tá? Opa, pronto. A margem operacional ela também tende a aumentar, como vocês podem observar aqui, e o CAPEX ele vai se reduzindo na medida em que a empresa vem ganhando participação, vem fazendo aquisição, vem expandindo, e aí esse gasto da empresa adicional com imobilizado ele vai se tornando menor. Então aqui em 2018 a gente observa um CAPEX elevado, que tende a atingir um valor muito residual por volta de 2027, tá certo? Bem, as oportunidades no mercado atual são essas aí. A empresa atualmente ela apresenta uma receita anual de 2 bilhões em 2017, tá? E ela enxerga que o potencial de receita operacional seja de 12,2 bilhões, ou seja, um aumento praticamente de 6 vezes a capacidade atual de geração de receita. Então ela observa principalmente esse aumento de market share no que eu falei, no K12, sistema K12, que seria de fornecimento de material de estudo tanto para cursinhos, para educação básica, para ensino superior, etc. Em escolas também, a gente percebe esse aumento, tem um market share muito grande ainda para ser absorvido. Então essa é a projeção da empresa para os próximos anos, tá? Para a gente concluir essa análise, ficou um pouco longa, mas ficou completa. A empresa ela apresenta uma boa produtividade no longo prazo, como a gente observou no primeiro critério. Depois que a gente fez a análise da composição acionária, da estrutura de capital da empresa, a gente partiu para analisar o EBITDA, né, de 2013 a 2018. Então ela apresentou boa produtividade, a geração de caixa foi consistente no período que a gente analisou, tanto geração operacional de caixa, quanto fluxo de caixa livre, ou seja, descontado do CAPEX. A empresa ela tem sim uma situação atual delicada de endividamento, tá bom? Como a gente observou, o endividamento geral saltou de cerca de 30% a 40% em média para 90%, é uma situação delicada, foi explicado por quê. Então agora se você decidir ou não, porque esse vídeo não é indicação de nada, tá? É só uma análise da empresa, não estou indicando compra, não estou indicando venda, não estou indicando nada. Eu nem falei em preço aqui no vídeo, tá bom? Primeira vez que eu falei em preço foi agora. Então isso não é indicação nenhuma, é unicamente uma análise da empresa. Ela sim apresenta uma situação delicada de endividamento, mas se você decidir ser sócio, você tem que entender por que ela está endividada. Então eu acho que essa parte ficou bem clara aqui na explicação. Ela está alavancada, claro, se ela está endividada, ela está captando muito recurso para conseguir realizar esses projetos de expansão e de aquisição. Então sim, ela tem uma alavancagem considerável. Se você decidir ser sócio, o que eu posso falar é comece devagar, porque a gente não sabe ainda nos próximos anos como que essa aquisição da Somos ela vai impactar nos resultados dessa empresa, tá certo? Então essa foi a análise aí de hoje. Se você gostou, você deixa um joinha aí. Tem qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve aí no nosso canal. Se você não conhece o nosso projeto ainda no Instagram, é @monetizeiinvest, tá bom? Lá tem a maior parte do nosso conteúdo. A gente está começando a criar vídeos de análise agora no YouTube. Então esse é o segundo vídeo. Mas lá no Instagram você encontra muito mais material, muito mais conteúdo
Alguns e-books também estão disponíveis, tá? E tem um e-book que eu fiz agora, ensinando tudo do mais básico até o mais avançado que você precisa saber sobre investimento em bolsa de valores, e eu vou deixar o link aí na descrição. Se você quiser dar uma olhada depois, é só clicar, tá bom? Até a próxima!